Quem como Deus? Ninguém. A paz de Cristo, amor de Maria, meu irmão, minha irmã, que alegria estarmos hoje nesse domingo, fortalecendo a nossa fé, fortalecendo a nossa preparação para a nossa consagração total a Jesus por meio de Maria. Nessa transformação de vida, nós precisamos ter uma experiência pessoal com a verdade. E olha, gente, eu quero partilhar com vocês que à custa de quase morte, mais de uma vez, eu pude me render à verdade de Deus na minha vida. Vamos antes pedir o Espírito Santo que nos ilumine, porque é algo que eu vou falar hoje muito importante, para que nós possamos tomar uma decisão na nossa vida, do amor a essa revelação, a verdade de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Permiti que vos louve, ó Virgem Sagrada, dai-me força contra os vossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você vai ver que a partir de amanhã nós vamos começar os exercícios espirituais do conhecimento de si próprio. Por isso, nós não vamos fazer essa oração no início, mas vamos fazer no final a ladainha ao Espírito Santo, um clamor ao Espírito Santo, porque é a semana mais importante para pedir o Espírito Santo durante a nossa preparação. Semana de grande batalha, mas de grandes vitórias também. Mas hoje eu quero testemunhar para você, meu irmão, minha irmã, a minha experiência e o meu encontro com a verdade de Deus. Eu não vou aqui dar o meu testemunho, né? Seria um tempo demais e o nosso tempo aqui é menor, mas eu quero dizer que à custa de quase morrer, que eu pude encontrar essa verdade de Deus e ter uma experiência com esse amor de Deus. Por causa de duas vezes, primeiro com 12 anos e depois com 14 anos, eu passei muito próximo da morte, mas especialmente com 14 anos eu conto para vocês que eu tomei uma decisão de não mais me casar virgem, como eu tinha aprendido com os meus pais, como eu tinha aprendido com a igreja, por causa de situações de vazios, de dores, decepções, eu falei, quer saber, eu serei como os outros jovens. Eu vou fazer o que todos fazem, porque eles são felizes, e eu não. E no dia exato que eu tomei essa decisão, inesquecível, dia 23 de julho de 1995, neste dia, eu literalmente caí do cavalo. Nesse dia eu caí de uma rocha grande, imensa, e caí no mar. E me afoguei até o ponto de ficar em coma. E quando não tinha mais o que fazer, Deus mandou um helicóptero do Salva-Mar inaugurando aquele dia. O próprio Deus me resgatou e me colocou na rocha firme. Somente depois desse acontecimento, que já tinha acontecido 2 anos antes de eu quase morrer, é que eu disse, Deus quer alguma coisa comigo. Deus está falando comigo e eu não estou ouvindo. Depois eu conheci a passagem de Jó 33:14. Deus está sempre falando de um modo e de outro e não damos atenção. E eu comecei a buscar a Deus, eu comecei a ler a Sagrada Escritura, o Novo Testamento, e eu disse para Deus, por favor, Senhor, me mostra a tua vontade, a tua verdade. Eu não quero ser católico só porque os meus pais são. Se eu nascesse de pais de qualquer outra religião, eu seria de outra religião. Mas eu quero buscar a tua verdade. Como a Bíblia diz que os reis magos eram de outros povos, de outras línguas, de outra religião, mas buscaram e encontraram. Então ali eu comecei uma busca muito sincera e eu anotava tudo na Bíblia que me chamava a atenção e que me dizia que a Igreja Católica era a igreja fundada por Cristo, que a Eucaristia era a verdade, que Nossa Senhora era a verdade e que a igreja que Cristo fundou era uma só, que guardava e protegia a verdade.
Isso foi me fortalecendo, foi me dando uma experiência com o amor de Deus. E a verdade de Deus passou a ser para mim uma segurança. Os ensinamentos do Senhor para mim passaram a ser a minha rocha. E eu entendi que Jesus construiu a sua casa na rocha firme. Ele fala em Mateus capítulo 7 que o homem sábio, e em Romanos 16 vai dizer que Jesus é o único sábio. O homem sábio constrói a sua casa na rocha. E Jesus, ao subir ao céu, deixou a sua casa edificada na rocha, para que nós tivéssemos segurança na doutrina dele. Não uma doutrina levada pelo vento, mas uma casa firme, uma rocha firme. E por isso, meus irmãos, eu que tive essa experiência na Sagrada Escritura de descobrir que a Igreja Católica tinha segurança, nos passava a firmeza da fé, 22 anos depois, eu fui lá nesse local onde aconteceu o acidente. E o meu primo me mostrou o local, ele que ajudou a me salvar, né? Ele que conseguiu me salvar antes do helicóptero chegar. E ele mostrou, foi exatamente aqui onde o helicóptero te colocou. Ele jogou a rede, me puxou e ali ele me colocou. Olha o lugar onde me colocaram. Meus irmãos, depois que eu vi isso, olha o formato do coração. Eu entendi que o coração de Jesus, que Jesus era a minha rocha, que Jesus foi sim a minha rocha, como diz esse Salmo 17, eu vos amo, Senhor, sois minha força. O Senhor é meu rochedo, minha rocha, minha fortaleza, meu libertador. Meu Deus é minha rocha, onde encontro o meu refúgio. Meu escudo, força de minha salvação e minha cidadela. Invoco o Senhor, digno de todo louvor, e fico livre dos meus inimigos. Me circundavam as ondas da morte. Olha só que salmo, parece que foi feito para mim, para essa situação que eu vivi. As ondas da morte, não é? Cadê? Ondas devastadoras, torrentes devastadoras me atemorizavam. Enlaçavam-me cadeias da habitação dos mortos, e a própria morte me prendia com suas redes. Mas na minha angústia eu invoquei o Senhor, gritei para o meu Deus. Talvez você esteja nessa situação. Eu gritei para o meu Deus, e do seu templo ele ouviu a minha voz. E ao meu clamor, em sua presença, chegou aos seus ouvidos. Ele inclinou os céus e desceu, cavalgando os seus pés nas nuvens. Ele cavalgou sobre um querubim e voou, planando nas asas do vento. Olha que belo, meus irmãos. Apareceu então descoberto o leito do mar, e ficaram à vista os fundamentos da terra. Ante a vossa voz ameaçadora, ó Senhor, ante o furacão de vossa cólera, do alto ele estendeu a sua mão e me pegou, e retirou-me de águas profundas. Salmo 17, em algumas Bíblias é o 18. Por que eu fiz questão de ler essa palavra para você? Porque como Santa Teresa Benedita da Cruz, Edith Stein, leu a vida de Santa Teresa d'Ávila e fechou dizendo: eu encontrei a verdade, eu descobri a verdade. Eu também, depois desse acidente, encontrei a verdade. Depois dos 14 anos, eu comecei a buscar e com 15 anos, eu tive minha experiência com a verdade de Deus. Entendi que Deus era a minha rocha. E 22 anos depois eu fui lá e Deus deu esse sinal, esse coração que foi o lugar onde eu fui colocado. Deus também está te colocando no coração dele. Deus está te dizendo que Ele é a sua rocha, Ele é a sua segurança, Ele é a sua fortaleza. Mas é para entender também que Jesus subiu aos céus e Ele deixou aqui na terra um lugarzinho, uma garantia, uma segurança de que Ele é seu Deus, que Ele é o seu bom pastor, para que você não se desvie do caminho. Então, meus irmãos, olha que maravilha, descobri que Jesus é a rocha, mas que Jesus e a igreja são uma única e mesma coisa. Jesus construiu sua casa na rocha firme, e lá em Mateus capítulo 16, Jesus vai dizer para Pedro: tu és pedra. Já no Evangelho de João, ele muda o nome de Simão, que significa caniço rachado, para o aramaico, a língua que Jesus falava, Kéfas, Cefas, é rocha, pedra. E Jesus vai dizer em Mateus 16, tu és pedra, Pedro.
disse a Simão, tu és pedra, e sobre esta pedra eu vou construir a minha igreja. As portas do inferno não terão força contra ela, não prevalecerão contra ela. Eu vou te entregar as chaves do reino dos céus. O que tu ligares na terra será ligado no céu, o que desligares será desligado no céu. Que coisa imensa, maravilhosa. E eu fui descobrindo o Evangelho, fui descobrindo essa segurança, essa rocha firme que o Senhor me dava. E a primeira passagem bíblica que eu decorei, eu não costumo decorar versículos, mas mais os capítulos. Mas a primeira passagem que eu decorei, o capítulo e o versículo, foi 1 Timóteo 3,15. Grava aí no coração. 1 Timóteo 3,15. São Paulo diz assim, olha, se eu demorar para chegar, eu quero que você saiba como você deve se comportar na igreja de Deus, que é a casa do Deus vivo, a igreja do Deus vivo, que é a coluna e o sustentáculo da verdade. Aqui neste mundo, a verdade é sustentada pela igreja de Cristo. Quando Paulo escreveu isso, só existia uma igreja. A igreja é coluna que sustenta a verdade. Se essa coluna cai, todo edifício cai. A verdade neste mundo, Cristo anuncia essa verdade. Cristo é a verdade por meio da Santa Igreja. E olha, meus irmãos, várias passagens bíblicas vão confirmar isso. Há pouco tempo foi revelado alguns escritos da irmã Lúcia que não eram revelados, e entre eles um momento em que Nossa Senhora, ou Nosso Senhor, não me lembro exatamente, vai dizer para ela, na terra uma única fé. Na verdade, essa passagem da irmã Lúcia está citando Efésios capítulo 4, que vai dizer, existe uma só fé, um só batismo, um só Deus, um só Senhor, que age por meio de todos. Um só Deus, uma só fé, um só batismo. Está lá em Efésios 4. Se você ver Gálatas capítulo 1, São Paulo vai dizer, só existe um evangelho. Um evangelho. Se alguém pregar uma doutrina, um evangelho diferente, quiser mudar o ensinamento da igreja, que seja excomungado, está lá em Gálatas capítulo 1. Ele vai dizer, mesmo que seja eu, vai que eu fico doido. Mesmo que seja um anjo que apareça do céu dizendo, eu vou mudar a doutrina agora. A doutrina mudou um pouquinho, se adaptou aos tempos modernos. Ele diz, ainda que seja eu, ou um anjo que apareça, que seja excomungado. Porque isso não existe. Outra passagem em Hebreus vai dizer, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Não existe mudança na verdade de Deus. E olha só, meus irmãos, São Paulo vai fazer de tudo. Em Atos capítulo 20, ele vai dizer, olha, quando eu sair daqui, virão lobos vorazes que vão tentar desviar vocês da fé verdadeira. Cuidado! Eu deixei aqui uma só doutrina, eu deixei aqui a palavra da verdade. Tomem cuidado, e ele fala para os bispos, né? Tomem cuidado com o rebanho de Deus, para que não se desviem da verdadeira doutrina. E essa passagem, Paulo vai falar várias vezes, a verdadeira doutrina, né? Então, outra passagem bíblica, 1 João, capítulo 4, versículo 6. Primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 6. São João vai dizer algo muito forte. Olha aqui, ó. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Ele está falando nós apóstolos. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Nisso reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. A igreja é apostólica. Ela é embasada nos apóstolos. Quem é de Deus ouve os apóstolos. Quem não é de Deus sai da doutrina dos apóstolos. Outra passagem bíblica ainda, Lucas capítulo 10, versículo 16, Jesus vai dizer, quem vos ouve, dizendo aos apóstolos, está ouvindo a mim. E quem não vos ouve, a mim rejeita. E quem me rejeita não rejeita a mim, mas rejeita o Pai que me enviou. Olha que palavra forte, que autoridade Jesus deu para os 12 apóstolos. E Jesus vai dizer ainda, além dessa passagem, em Mateus 28, 18 e seguintes,
Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e depois ensinai a todos os povos a praticar tudo aquilo que eu vos ensinei, e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus está dizendo no final do Evangelho de Mateus que ele recebeu toda a autoridade do Pai. Esta autoridade, do mesmo jeito que ele recebeu do Pai, ele está dando para os 12 apóstolos, para que eles tenham autoridade de ensinar todas as nações do mundo. É muito forte isso, meus irmãos. Anota essas passagens, porque você vai ter fundamento para a sua fé. Uma fé sólida, embasada na rocha apostólica. Outra passagem, João capítulo 20, versículo 21 e seguintes. Olha essa passagem que forte. Deixei marcado aqui para ler para vocês. Olha só, meus irmãos, deixa eu ver, 20 e 21, vai dizer assim, Jesus vai entrar ressuscitado e vai dizer, a paz esteja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. E dizendo isso, soprou sobre eles e lhes disse, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles aos quais retiverdes, ser-lhe-ão retidos. Que coisa imensa! Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. O Pai me enviou para salvar a humanidade e eu já operei a obra da salvação. O meu sangue foi derramado e este sangue é a salvação e eu entrego esse sangue nas suas mãos. Disse isso aos apóstolos. Por quê? Porque quando eles absolvem os pecados, está na Bíblia que os apóstolos, os sacerdotes, enviados por Jesus, receberam o poder de absolver os pecados. São Paulo vai dizer em 2 Coríntios, se não me engano, que Jesus fez dele o ministro da reconciliação. Que por meio deles, eles fazem as pessoas se reconciliar com Deus. Está aqui em João capítulo 20. A autoridade que o Pai me deu de perdoar os pecados, eu dou para vocês. Gente, isso é imenso. Assim como o Pai me enviou, eu envio a cada um de vós. Gente, outra passagem, essa aqui é forte demais. João capítulo 7, versículo 16. Jesus vai dizer, a minha doutrina não é minha, é daquele que me enviou. A minha doutrina não é minha. Quando você ouvir um padre dizendo uma opinião diferente do ensinamento que sempre a igreja ensinou, não siga esse padre. Até mesmo se for uma pessoa de autoridade, até mesmo se for um bispo. Se ele ensinar uma doutrina contrária ao catecismo, que é o ensinamento de sempre da igreja, o ensinamento de sempre do evangelho, não siga, porque o próprio Jesus vai dizer, minha doutrina não é minha, é do Pai que me enviou. O padre, o bispo, ele ensina a doutrina que não é dele, é da igreja que foi enviada por Cristo. É da igreja que enviou os padres e enviou os bispos. Nós seguimos a doutrina de sempre da Santa Igreja. Olha que coisa linda, meus irmãos. Outra passagem ainda, aqui são várias passagens, na verdade, você depois pode até pesquisar quantas vezes São Paulo vai falar sobre a doutrina verdadeira. Ele vai falar para Timóteo, o seu filho espiritual, e Tito, várias vezes. Cuidado para proteger a sã doutrina, a verdadeira doutrina, os verdadeiros ensinamentos. São Paulo vai falar de guardar também o depósito da fé. Quer dizer, o ensinamento da igreja tem que ser protegido. Em 2 Timóteo 2, capítulo 2, versículo 2, ele vai dizer assim, aquilo que você ouviu de mim na presença de várias pessoas, transmite a outras pessoas fiéis, que por sua vez possa transmitir a outros. É a tradição apostólica. Um apóstolo sucedeu a outro apóstolo. Os bispos são sucessores dos apóstolos. O Papa é o sucessor de Pedro. Isso é lindo, isso é belíssimo. Uma doutrina segura que não mudou, apesar dos pecados dos homens na igreja. O ensinamento da igreja é sempre o mesmo. Isso é belo, isso é lindo. E quando a gente medita sobre isso, olha aqui, que São Paulo vai dizer para Timóteo para proteger essa doutrina dos apóstolos. Está lá nos Atos dos Apóstolos, se eu não me engano, no capítulo 4, que vai dizer, eles eram fiéis nas reuniões em comum, na fração do pão, que era a Eucaristia, no primeiro dia da semana, o domingo, e na doutrina dos apóstolos.
Eles não se desviavam da doutrina dos apóstolos. E se alguém se desviava, eles corrigiam. Era uma heresia. Outra passagem, Apocalipse capítulo 21, versículo 14. Isso que é o mais lindo. A nossa igreja é católica, apostólica, romana. Apostólica significa que vem dos apóstolos. Nenhuma outra chamada igreja é continuação dos apóstolos. E lá no Apocalipse 21, 14 vai dizer que as colunas que sustentam a cidade santa de Deus, a grande muralha da cidade, ela tem 12 fundamentos, 12 colunas de apoio, que são os 12 apóstolos. É muito linda essa pedra preciosa que sustenta a igreja, a cidade de Deus, são os apóstolos. E olha, meus irmãos, se você for ver, Jesus ficou, quando ressuscitou, 40 dias caminhando no meio dos apóstolos, aparecendo ressuscitado para os apóstolos. O que você acha que Jesus, durante esses 40 dias, fazia? Jesus ensinou sobre a doutrina. Jesus ensinou, já agora ressuscitado, como deveria ser a igreja, como eles deveriam agir. Jesus foi fortalecendo a fé dos apóstolos. Olha só, e logo depois você vai perceber, por exemplo, a tradição dos apóstolos. Já ouviu falar em Santo Irineu de Lyon? Pois é, este grande santo, até os protestantes estudam, porque é chamado padre da igreja, os primeiros grandes escritores da igreja. Santo Irineu, ele foi discípulo de um outro santo chamado São Policarpo. Só que São Policarpo, um grande santo, também tem vários escritos, foi um bispo, ele foi discípulo de São João Evangelista e apóstolo. Você entende que coisa linda? A igreja, ela é continuada. Santo Irineu foi discípulo de São Policarpo, que foi discípulo de São João. Os apóstolos transmitiram aos outros santos a doutrina da igreja. E outra, se você quer ter certeza que você não está na doutrina errada, que você está no caminho certo, é só você olhar para esses 2000 anos de igreja, a vida dos santos, porque os santos continuaram a doutrina dos apóstolos. Os santos sempre seguem o mesmo pensamento doutrinário. Podem ter discussões teológicas de assuntos de menor importância, de coisas que não são essenciais para a fé, mas todos os santos amaram a Eucaristia, amaram a Virgem Maria, amaram a Igreja, amaram ao Papa, respeitaram os sacerdotes. Todos os santos viviam os 10 mandamentos. Gente, o ensinamento da igreja é lindo. E ele não muda, ele nunca mudou e nunca vai mudar. Sobre fé e sobre moral, a igreja tem um ensinamento infalível. E ninguém nunca vai poder mudar, nenhum anjo descido do céu vai poder mudar os ensinamentos que Jesus deixou na sua santa igreja, na sua casa fundada sobre a rocha. E que coisa bela a gente meditar que a vida dos santos é uma luz no nosso caminho. Alguns dizem, é o 5º evangelho, é o evangelho colocado em prática, é a vida de cada um dos santos. Mas a gente vive nesse século. Lembra das primeiras formações, se eu não me engano, a 2ª formação dos 12 dias? A gente vai ver que este século é o pior século que existiu. Nossa Senhora revelou isso em Quito, no Equador, revelou isso ao Padre Gobi, revelou isso em Medjugorje, revelou ao Papa Leão XIII, chamado, entre aspas, o século de Satanás. O século que o inimigo pediu permissão e recebeu para atacar a igreja e o mundo, a fé e a moral, como nunca antes. Por isso, hoje se tem esse pensamento em alguns corações: será que a igreja pode mudar alguns ensinamentos? Será que algumas coisas podem ser diferentes? Principalmente depois que aconteceu na década de 60, em 68 para ser mais exato, a grande revolução sexual, e por isso foram criados os métodos contraceptivos. O Papa Paulo VI foi altamente perseguido e sofreu terrivelmente, porque ele levantou a voz com o documento da igreja, ensinando o que a igreja sempre ensinou, que isso era altamente contrário
a fé e a moral. E que essa revolução sexual, esses contraceptivos iriam começar pouco a pouco a destruir a família. Primeira dica que eu dou para você, o documento Humanae Vitae. Se escreve Humanae Vitae. Né? Se você puder pesquisar, nós vamos deixar no Telegram para quem quiser baixar esse documento. Esse documento foi a causa do grande sofrimento do Papa Paulo VI e a grande santificação dele, porque esse foi um documento que deu um golpe nas mentiras do século XX, no grande ataque de Satanás às famílias. E além disso, meus irmãos, também eu quero recomendar para vocês tudo isso não é obrigatório você fazer. Essas passagens bíblicas são para te ajudar a você. Hoje não é um dia dos 12 dias de meditação do desapego do mundo, mas hoje é um vídeo necessário para que você seja católico de verdade, para que você ame a Igreja de Cristo. Por isso, teve uma ocasião em que a ONU ofereceu para o Papa João Paulo II e o cardeal que estava lá presente, representando a Igreja, de criar uma religião global, misturando um pouco de cada, né? Assim iria trazer a paz ao mundo. E a Igreja respondeu através do cardeal Ratzinger, futuro Bento XVI, dizendo que a Igreja não pode mudar os ensinamentos de Cristo. Ela só é uma serva da doutrina que Cristo deixou nela. Ela é uma serva da palavra de Deus. Então ela não pode modificar o ensinamento, porque as outras religiões estão buscando a Deus, isso é bom. Mas no cristianismo não foi o homem que buscou, foi Deus que desceu e revelou ao homem a verdade. É um documento chamado Dominus Jesus, um documento maravilhoso. E os inimigos da Igreja ficaram furiosos, porque eles queriam implantar uma nova ordem, uma religião global, e o Papa João Paulo II pediu ao cardeal Ratzinger que fizesse esse documento, que jogou um balde de água fria nos inimigos da Igreja. Também eu vou deixar um documento que não é muito grande, para quem quiser aprofundar, vamos deixar lá no Telegram também este documento, Dominus Jesus. E essas dicas eu estou dando para cada um de vocês, para esses guerreiros, para que nós possamos, com muita humildade, nos colocar diante do Senhor e diante das verdades que nós estamos conhecendo, do que a Igreja ensina. Não é o que o irmão Luiz Maria ensina. Ouça o que a Igreja ensina sempre. Os documentos, a história da Igreja, o catecismo, diante do ensinamento da Igreja. Quando você aprender algo diferente, nunca diga, eu não concordo. Diga com humildade, eu não compreendo, Senhor. Me ajuda a entender, porque a Igreja é sua mãe. Que você não precise ter 2 acidentes muito graves para que você possa buscar a verdade e encontrar a verdade na palavra de Deus, no ensinamento da Igreja, na vida dos santos, a verdade imutável, que é o próprio Cristo, que ninguém muda, ninguém nunca poderá mudar, porque o céu e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Amanhã nós vamos iniciar o grande momento de meditação do conhecimento de si mesmo. Que o Espírito Santo te ilumine, que Nossa Senhora te abençoe e te dê a graça da perseverança neste caminho de consagração a Jesus por Maria. Só um detalhe, meus irmãos, não deixemos de deixar o nosso like, de deixar o nosso comentário sobre esse aprendizado sobre a Igreja, o que você aprendeu ouvindo tudo isso que nós falamos agora e também de compartilhar com seus irmãos esse vídeo. Deus abençoe e até amanhã com a graça de Deus.